E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma configuração do zero. Primeiro instalando o WSL 2 no Windows, depois instalando o Docker e configurando para trabalhar também com o WSL, depois nós vamos instalar ferramentas como o VS Code e criar um projeto com o Nest.js, o framework que trabalha em cima do Node, que tem ganhado bastante mercado não só no cenário mundial, como também aqui no Brasil. Nós vamos criar esse projeto Nest, um projeto bem básico, mas que nós vamos plugar ele, fazer ele funcionar como o Docker. E essa configuração nós deixamos de exemplo para que você possa utilizar também em outros projetos, pois com o Docker realmente facilita bastante o desenvolvimento, não só para ferramentas externas, como também nesse caso aqui a própria API rodando já diretamente com o Docker. Então vamos iniciar, pessoal, vamos fazer um passo a passo aqui. Inclusive, né, eu recebi alguns comentários do pessoal falando para mim fazer as coisas um pouco mais devagar, né, para dar tempo de vocês copiar, enfim. E além, né, de fazer os comandos também falar, explicar, enfim, para que seja mais fácil vocês seguirem aí quem estiver, né, fazendo junto, copiando, etc. Então a primeira coisa, né, que nós vamos fazer é instalar o WSL. Detalhes, né, do WSL, que é o Windows Subsystem for Linux. Você consegue rodar ele hoje com 8 GB. Não vou nem comentar que um SSD, né, se faz necessário para o uso normal do Windows, né? Então você tem um SSD aí, é muito importante. Se você não tem ainda, né, pode deixar dúvidas aí se é notebook, para nós dar uma olhada qual colocar, se bota um SSD 2.5 ou bota um M2, né, um SSD no padrão M2, um NVMe, enfim, né, as máquinas novas todas já vem suporte, placa-mãe nova também já vem, porque melhora muito, né, o desempenho do Windows. Tem vários vídeos aí no canal, inclusive comentando sobre isso. Então, como eu falava, com 8 GB de RAM você consegue trabalhar, mas ele fica, dependendo do que você vai fazer ali, com o Docker junto, vai ficar bem complicado. Eu já trabalhei algum tempo com 8 GB, com o Docker, e muitas vezes até sem o Docker, só com o WSL ali, trabalhando com o Node, por exemplo, ali no VS Code, já ficava bem complicado. Então, se você tiver ou puder, né, colocar mais memória, sair dos 8 e de repente um 16 aí, nós até temos vários vídeos no canal aí de atualizações e upgrades em notebooks, fica bem mais interessante, né? Vai ficar bem mais fluida a máquina para você utilizar. Os links todos vão estar na descrição do vídeo. O primeiro, para instalar o WSL, hoje em dia está mais fácil, né? Tem até vídeos mais antigos fazendo um passo a passo. Hoje em dia, esse comando aqui vai instalar, né? Contanto que você esteja aqui nos pré-requisitos, né? O Windows 10, nessa build ou superior, né? Ou Windows 11. Então, com esse comando aqui, o que nós vamos fazer? Vamos procurar aqui por terminal, ou o prompt de comando, né, o que você achar melhor. Vamos abrir ele aqui e vamos colar esse comando que a gente acabou de copiar ali. No caso aqui, como eu não abri como administrador, né, ele vai pedir permissão do administrador, você confirma, e agora a gente aguarda ele fazer, né, a configuração do WSL, que ele faz, né, parte da configuração básica dele, e ele já vai baixar para nós um Linux. Né. Ele baixa por default aqui um Ubuntu, então é o que eu tenho utilizado aqui, é o que eu uso inclusive para trabalhar, né, com ambiente de programação. Eu uso uma máquina nativa Ubuntu, fazer um vídeo na sequência lá também, como a gente faz a configuração lá do Ubuntu. Mas quando eu preciso do Windows, até uma época eu trabalhei bastante com o WSL, às vezes ainda eu preciso, eu trabalho, eu acabo usando também o Ubuntu, porque é a distro que eu estou mais acostumado. Mas você olhando a documentação, você pode trabalhar com Fedora, com OpenSUSE, enfim, tem outras distros disponíveis no WSL que você pode estar consultando na documentação, né? Aqui ele mostra como é que você vai fazer, né? Você faz o list online, ele mostra ali todas as opções que você tem, e aí você faz o WSL install -d e o nome da distro que você quer. Por default é Ubuntu, se nós não colocar nada. Se você quiser um Fedora, por exemplo, você coloca aqui, né, o nome dela aqui, -d, conforme você pega na lista, e ele vai fazer a instalação inicial, né, dessa distribuição para você. Agora nós vamos aguardar um pouquinho, no término aqui ele avisa, até ele já terminou, nós precisamos reiniciar. Então nós vamos reiniciar aqui e voltamos com já rodando aqui um Ubuntu no WSL. Primeira coisa que ele vai fazer quando você inicia a máquina, eu peço desculpa que eu perdi a gravação aqui, eu apertei no botão errado do OBS Studio. Mas ele já abriu automaticamente para nós aqui o Ubuntu, né? Ele pediu para nós, vai lá, coloca lá para nós definirmos o nome do usuário, né? O nome que você achar melhor, e uma senha. Então você coloca o nome do usuário, coloca a senha, ele pede para repetir a senha, e ele vai abrir, né, no terminal. Daí abrindo, se ele por acaso não abrir para você automaticamente, você pode pesquisar aqui, né, o nome da distribuição que você instalou, no caso aqui foi o Ubuntu, né? Se clicar ele vai abrir. No terminal, a primeira vez ele pede para você configurar o usuário. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é atualizar a nossa lista de pacotes, no caso aqui do Ubuntu sudo apt update, esse comando aqui. Eu já tinha feito antes, então ele atualizou. E a segunda coisa, vamos rodar essas atualizações, né? Então sudo apt upgrade. E um Enter,
Ele pede para nós confirmarmos, né, essa atualização. Então ele vai fazer para nós agora as atualizações da nossa máquina. Após a atualização então já do nosso WSL, eu vou aproveitar que nós já estamos nele e vamos instalar então o NVM, para você ter diversas versões do Node, né? Eu prefiro usar o NVM porque trabalho com vários projetos, às vezes tem que estar alternando entre versões. Embora, né, vocês vão dizer, tá, mas e o Docker? Realmente, o Docker, você nem precisaria do NVM na máquina, se você vai rodar apenas a API, mas como eu vou usar o nest-cli, a gente vai usar, às vezes precisa usar outros comandos, né, de migration, enfim, você acaba tendo, né, que ter o Node instalado, então eu sempre acabo usando o NVM para poder navegar, né, entre as versões. No caso aqui, é interessante, eu gosto sempre desse artigo do DigitalOcean, vou deixar aí também nos links, e aqui ele traz bem certinho, né, como nós instalarmos. Então, basta copiarmos a primeira linha aqui para termos o SH dele. Essa segunda aqui também, vamos copiar e colar aqui. Enter, agora ele está fazendo, né, o clone lá do NVM. E aí nós precisamos colocar, né, no bash para nós conseguirmos trabalhar, né, para ele ser reconhecido para nós. Então nós vamos fazer esse comando source no bash rc para ele atualizar, né, o nosso console aqui e nós já poder trabalhar com o NVM. Então nós teremos que fechar e abrir de novo para ele reconhecer. E aí então com esse comando nvm list remote ele vai colocar para nós aqui as opções disponíveis que nós temos no Node. Eu tenho projetos na 14, na 16, na 18. Nós vamos trabalhar aí com a mais nova, com a 22 e com o Nest depois também o mais novo. Então vamos rodar aqui o comando nvm install 22, ele vai instalar para nós o Node 22. E assim, se você precisar o Node 20, o Node 18, o Node 14, você trabalha assim, né? E depois você usa o comando use, né? Quando você tem mais de um Node instalado, se você botar aqui no nvm use 20, por exemplo, ele vai usar o Node 20, né? No caso aqui eu vou botar o próprio 22, que ele já está, mas poderia alternar, né, entre as versões do Node dessa forma. Vamos instalar também o Yarn, para quem gosta de usar mais o Yarn, embora a gente vai usar, quase não vamos usar, né, mas eu vou deixar ele instalado até por questão de costume. Já que estamos instalando as dependências, já vamos instalar o nest-cli, que nós vamos utilizar depois para criar o projeto e todas as outras, os módulos, enfim, dentro do Nest. Para quem não conhece ou quem já conhece, enfim, vai dar uma verificada. A documentação do Nest é bem completa e ele é um framework também bem completo. Ele faz bastante abstrações, é verdade, então você precisa... É muito bom o conhecimento em Node, inclusive, para saber muitas coisas que o Nest vai fazer, né, por baixo dos panos ali, digamos assim, né? Ele usa Express por padrão, a gente pode utilizar o TypeORM, pode utilizar Prisma, enfim. Tem os Midors, que fazem um serviço bem interessante para que você precisa de interceptação. Trabalha muito bem com microserviço, né, com mensageria, RabbitMQ, Apache Kafka, enfim, tem tudo aqui na documentação dele para você explorar. Nós queremos aqui o nest-cli de início, né, não vamos fazer nada muito complexo hoje, apenas preparar o ambiente e colocar, rodar ali um teste. Então vamos já deixar o nest-cli pronto aqui para nós podermos utilizar na sequência. Então basta rodar esse comando, npm install -g nest.js/cli. Tá nos links aí conforme eu comentei. Agora aguardar ele instalar para nós. Pronto, já instalou. Agora sim a gente pode já fazer a configuração do Docker. O Docker também não tem muito mistério, nós vamos fazer a instalação aqui. Ele já tem aqui, né, para Mac com chip Intel, para Mac com Apple Silicon, tem para Linux. Nós estamos aqui no Windows, né, com o x86. Né? Então nós vamos fazer o download aqui. É importante você ter a virtualização ativa, né, na sua máquina. Pode procurar na BIOS da sua placa-mãe ou do seu notebook. E aí depende do fabricante, podem mudar o nome, né? Se você tem AMD, às vezes eles chamam de SVM ou AMD Virtualization, né? Você pesquisa lá. Se você tem Intel VTD ou Intel Virtualization também, né? Depende dos modelos mais novos, está vindo assim. Geralmente lá na aba de configurações da CPU para você estar com a virtualização ativa, que vai melhorar bastante o desempenho. Agora até enquanto falava isso, fiquei curioso com os novos processadores ARM que estão vindo aí, né? O Snapdragon, né? Para PC, né? Com Windows, enfim. Mas provavelmente vamos demorar bastante para testar aqui, porque está nesse momento R$10.000 o notebook com o Snapdragon aí com 8 GB, 16 GB de RAM, enfim, que eu acho um preço bem caro, né, até meio absurdo. Vamos aguardar aí, ver se vai baratear, né, para nós poder testar um e ver, inclusive, como é que fica essas emulações. Né? Provavelmente o Docker vai fazer uma versão para Windows, né, para chip ARM também, né, para os Snapdragon. Então, uma vez baixado aqui o arquivo, né, o link também está aí na descrição do vídeo, nós vamos executar. O Docker não tem muita manobra aqui para instalar no Windows, é importante nós deixarmos marcado aqui que nós vamos utilizar, né, com o WSL2, né, inclusive ele comenta aqui, né, da virtualização, pode adicionar atalho sem problema. E aí agora a gente vai fazer a instalação, vamos aguardar.
No final ele vai pedir para nós fazer logout, voltar, reiniciar, enfim. Então no que terminar aqui a gente faz isso e retorna. Após o reinício, né, ao logarmos novamente no Windows, ele já pede aqui para aceitarmos os termos de uso e já estamos, né, com o Docker instalado. Aqui você pode preencher, né, o que você vai utilizar. Após carregar, nós vamos conferir, né, se ele já está ativo para trabalhar com WSL. Então aqui na engrenagem, para o mouse em cima aqui, ele fala Set. Tem as opções aqui se você quer que o Docker start junto, né, com o Windows, logo que você loga, né, ou não. Nós vamos entrar aqui em Resources. Aqui nós temos a opção WSL Integration, né, nós instalamos ele com o pacote WSL ativo lá na instalação, né, nos primeiros passos. E aqui ele fala, né, se nós devemos integrar com a distro default, enfim. Não está ativo aqui, nós vamos marcar o toggle aqui para ele ativar o Ubuntu. Nós vamos aplicar e restartar. E agora sim nós temos o Docker rodando também, né, tanto roda no Windows Host, né, mas trabalha também, né, com o Ubuntu WSL lá. Então é isso aqui que vai permitir a gente trabalhar com o WSL como se nós estivéssemos num Linux. Experiência própria, né, o Docker roda, né, bem mais fluido no Linux, né. Eu já rodei em Mac, já rodei em Windows, né, funciona também. No Mac funciona bem também, né, só no Mac ele usava bastante memória RAM. No Linux ele usa menos, né, ele gerencia melhor, e aqui no Windows ele vai usar um pouquinho também. Apenas aquilo que eu comentei antes, né, sobre aumentar um pouco aqui, ó. Eu tenho aqui 32 GB de RAM, nesse momento ele está usando 13, né? Então mesmo sem... Claro, tem outras coisas, acho que estão abertas aqui, Steam, a Epic, enfim. Mas nós vemos aqui que o próprio WSL em si já está ocupando 3 GB, né? Para subir a VM ali, né, do Linux. Depois aqui tem o próprio OBS que está gravando, né? Tem Steam aqui que já... O OneDrive aqui, o Discord que está aberto, Spotify, enfim, já fecha aqui mais 1 GB, né? Mas até porque tem memória ele vai usando mais, né? Se eu não tivesse tanto assim, ele ia tentar trabalhar com menos, né? Mas para nós ter uma ideia aqui que ele acaba usando bastante memória para rodar esse serviço. Agora, para nós fazermos, né, a prática, colocar, rodar uma API nesse ambiente, né, nós precisamos de uma IDE, né, de um editor de código. Você pode utilizar, ou se você utiliza algum outro, né, fique à vontade. Eu trabalho aqui com o VS Code. Também não tem, né, mistério nenhum, basta baixar aqui, executar e fazer a instalação. Ele já reconheceu aqui que nós temos o WSL rodando, então ele pergunta se nós queremos instalar a extensão, né? Instalando ela aqui. Outra extensão que eu costumo usar é do Docker, se às vezes você precisa acessar algum caminho, uma coisa mais prática, você já tem ali. Eu uso também o lint, né, para organizar os nossos arquivos JavaScript. Aqui tudo não necessariamente você precisa fazer, né, que são coisas que eu gosto de utilizar, que eu estou mostrando aqui como Material Icon Theme, né, que eu acho legal os ícones do Material para utilizar aqui dentro do VS Code. Eu também utilizo uma chamada Conventional Commits, né, na hora de nós fazer os commits lá no GitHub, enfim. Eu também gosto do Git Lens, né, para ver os históricos, revisões, enfim, dos arquivos, né. Geralmente eu utilizo o Git, mas acho que o Git Lens, será que saiu do ar? Está mais aqui embaixo. Agora um ponto interessante, já estamos aqui, né, com o VS Code aberto, já temos o WSL, o Docker. Um ponto importante, os arquivos, né, o projeto, é interessante você ter ele criado dentro do WSL também. Até por questões de performance. Como é que você acessa os diretórios do WSL? Basta colocar aqui, por exemplo, no Windows Explorer, contra barra, WSL cifrão. Então ele vai mostrar aqui os conteúdos, né, as pastas de todas as distros que você tiver. No caso aqui nós temos só o Ubuntu. E vejam que dessa forma eu estou aqui, né, enxergando todos os arquivos já da nossa máquina da WSL. Então aqui na Home, dentro do usuário, né, vai ter todas as pastas que você criar, enfim. Por padrão, né, a linha de comando é geralmente mais performática nesse caso. Então aqui, ó, se nós rodarmos o comando pwb, nós vamos ver, nós estamos no diretório, né, do usuário. Então aqui eu vou criar uma pasta com o comando mkdir. O nome da pasta vai ser projects. O comando ls a gente consegue listar e agora nós temos uma pasta aqui chamada projects. cd projects para entrar dentro de projeto, dentro dessa pasta que nós criamos, criar, né, o nosso projeto, depois a gente vai abrir lá no VS Code. Aí tem duas formas, né, que eu vou mostrar. Uma é você mandar ele abrir por aqui, que ele abre, já identifica que está rodando no WSL, já abre o VS Code integrado, né, rodando no WSL, como se tivesse não, né, você está rodando, né, dentro do Linux. A outra forma é nós abrirmos direto aqui, apontando lá para o caminho de dentro do WSL, só que ele ainda está rodando nativamente no Windows. E aí ele vai mostrar aqui, né, no canto inferior direito, a opção de nós fazermos a troca, né, rodar ele como WSL, porque aí melhora a performance. Então,
Agora vamos criar o nosso projeto. O comando nest para nós criar o projeto, nós podemos usar o nest new, vamos chamar aqui de first nest project, pode ser assim, né? O nome tanto faz. Então o comando ele vai reconhecer o comando nest porque nós instalamos o nest cli. E aí o new, né, do próprio nest, como nós não estamos passando em mais um outro parâmetro, ele vai entender que nós vamos criar um projeto. Ele pergunta aqui se nós queremos usar npm, yarn ou pnpm, né? Eu vou usar o npm. E agora ele vai fazer a configuração do projeto base. Pode demorar um tempinho, né? Depende aí da máquina, conexão com a internet, enfim. Nós voltamos aqui quando ele terminar. Inclusive ele sugere aqui para você tomar um cafezinho, que é uma excelente ideia. Eu vou encurtar um pouquinho aqui para agora que o projeto está pronto. Vamos aqui em Open Folder, no VS Code. Você pode até criar atalhos, né, da sua pasta WSL. Eu acabo fazendo isso também, né, WSL cifrão. Geralmente eu crio um atalho aqui no Windows, né, na pasta Projects. Quando nós mandamos abrir aqui o próprio VS Code, né, rodando nativamente aqui no Windows, lá do WSL, né, primeiro que ele vai pedir aqui se a gente confia, né, naquele diretório. Vamos colocar um alô. Ele vai abrir aqui dizendo para nós confiarmos de novo aqui, né, nesse diretório. E aqui no canto aqui embaixo ele fala isso, ó, que ele está trabalhando com o WSL, se nós queremos reabrir isso, né, com o VS Code rodando no WSL, que eu recomendo que seja feito. Tá? Então se você abrir dessa forma, você clica aqui, ele vai iniciar um VS Code rodando nativo lá no WSL. Então é a melhor forma de você conseguir mais performance, já fica o Bash aqui rodando, né, o nativo do Linux, então fica bem mais fácil você trabalhar. Nós abrimos aqui, nós já estamos lá na pasta rodando, né, dentro do WSL, então essa é a forma indicada. A outra forma, você pode também estar sempre trabalhando com o terminal aqui, colocar aqui o code ponto dentro do próprio terminal, code ponto, e ele vai abrir o VS Code, né, já dentro do WSL, como tem que ser. Ele mostra aqui, inclusive, no canto inferior esquerdo, ó, WSL Ubuntu, aqui nós estamos na master, enfim. Então aqui nós já temos o nosso projeto Nest rodando, que era o nosso objetivo 1, né? Nossa parte inicial. Vamos só conferir se ele está rodando. Depois nós vamos plugar ele aqui para ele rodar como Docker, né? Fazer a configuração para ele rodar no Docker. Então se nós viermos aqui no npm run start 2.dev para rodar em modo debug, o projeto iniciou. E vejam que o nosso famoso Hello World já está em tela, né, rodando na porta 3000, né, que é o default que ele sai. Então aqui nós já temos, né, um projeto Nest.js, né, que é base Node, enfim, rodando no WSL. Agora nós vamos fazer uma configuração aqui para ele rodar via Docker. Então eu já parei o projeto aqui. Para nós iniciarmos a configuração do Docker dentro do nosso projeto, nós vamos criar um arquivo chamado Dockerfile. Ele já até o Material Icon já reconhece aqui, né, com o símbolo do Docker. Ele já fala aqui para nós instalarmos a extensão do Docker, se nós quisermos. No nosso caso aqui já estava instalado, mas tem um detalhe. Ele acaba instalando, né, uma versão do VS Code, né, da WSL. Algumas extensões ele não puxa. Então veja que o Conventional Commits, né, vamos pedir para instalar também nessa versão no WSL. Assim como o lint e o gitlens. Então, e as outras extensões que você utilizar, né, pode verificar isso quando você estiver rodando com o WSL. Então agora que nós temos aqui o arquivo Dockerfile, tem várias coisas que você pode configurar. Nós vamos fazer uma configuração bem básica, né? Apenas para dar os comandos que vão iniciar, né, a nossa máquina quando nós rodarmos o Docker. Então vamos colocar aqui um from, né, Node 22 para ele baixar uma máquina aqui com, né, a versão 22 do Node. Vamos colocar aqui um run npm install -g para ele instalar também o nosso Nest aqui. Já na última versão que nós temos disponíveis, que é a 10. Então se eu não errei nada aqui vai dar certo, se eu errar vai dar erro, a gente corrige e roda de novo. Por último aqui, vamos configurar um usuário Node. E podemos colocar um diretório, né, de trabalho para ele aqui. Geralmente eu coloco home/node, né, que é o usuário que nós criamos, /app. Aqui ele está acusando o erro, né, porque é workdir, né, diretório de trabalho. Então dessa forma ele deve baixar para nós uma máquina, se eu não me engano, Alpine, ele baixa aqui, né, do 22, não estou lembrado, mas dá para dar na documentação do Docker, qualquer coisa, mas geralmente não vai fazer muita diferença se você não precisar instalar coisas muito à parte, né. Aí depende, por exemplo, se você vai trabalhar com Postgres, MySQL, isso aqui já é suficiente. Vai trabalhar, por exemplo, com Oracle, aí tem que colocar umas coisas a mais para ele baixar as libs, né, necessárias para rodar Oracle, enfim, possa, né, essa, vamos dizer assim, VM que ele vai criar do Docker aqui,
trabalhar corretamente. E outro arquivo que nós precisamos, né? Vamos utilizar aqui o Docker Compose, né? Que é um plugin do Docker bem interessante para nós utilizarmos. Então, um arquivo chamado docker.compose.yml, né? YAML, que é uma abstração aí que nós precisamos trabalhar, lembrando que os arquivos, né, YAML, ele precisa estar na indentação correta, né? Senão não funciona. Primeira coisa, nós vamos botar aqui a versão. Então, ele funciona muito parecido com JSON, né? Mas não é JSON, mas serve uma notação parecida. Vamos usar aqui a versão 3.8, que é a que eu tenho usado aí nos exemplos. Vamos criar aqui uma camada de services. Vamos criar um service aqui chamado Node. Aí tem que dar o tab aqui, na vez que ele já auto-preenche para nós, né? O nome do container, que é o que vai aparecer lá no Docker, né? Então, chamar de first. Acho que era assim, né? O nome tanto faz, né? Mas é bom você deixar um nome parecido, né? Que você vai usar na API, até para você localizar depois lá no Docker. Vou colocar aqui um host name também. Vou copiar e colar aqui. Só vou botar um host na frente, né? Para ele criar uma rede para nós dessa forma. Ele vai rodar no build, né? Quando ele buildar essa API, vou deixar apenas um ponto. Vamos colocar um entry point. Geralmente aqui vamos rodar um comando sh para ele sempre revisar o npm install e rodar para nós já o projeto em modo debug, né? Nesse caso aqui a gente quer em modo debug, né? Start dev, porque aí é um modo de desenvolvimento que você vai estar trabalhando aqui na sua máquina, subindo para produção. Se você fosse fazer, seria um start prod ali, né? Ou só um start. Nesse modo aqui é interessante porque ele fica em modo debug mesmo. Então você vai estar aqui, vai alterar um arquivo, você vai ver que ele automaticamente já faz o reload lá no Docker, né? Já faz a atualização para você, né? Como se você estivesse rodando fora do Docker, né? Isso que é importante, né, no modo desenvolvimento. Se não tiver isso aqui, você vai ter que parar e subir o Docker toda vez que mexer, ou rodar um build, inclusive, para ele atualizar o que você fez. Environment, você pode passar variáveis de ambiente, né? Mas nesse momento, como não vamos colocar banco de dados ainda, né? Eu não vou usar essa própria, vamos ver se ele vai aceitar sim. Senão nós poderíamos passar, inclusive, variável de ambiente já para termos banco de dados. O volume vamos usar o mesmo que nós colocamos lá no workdir, /home/node/app, né? Mesma forma que nós colocamos no workdir. E as portas, né? Que porta que ele vai trabalhar. Nós poderíamos trabalhar com as mesmas portas que nós temos. É interessante nós trabalhar, inclusive, com a que vai estar na configuração aqui na main, né? Do nosso projeto. Então, isso pode virar depois variável de ambiente, né? Tem umas formas de você trabalhar. Mas, por enquanto, vamos fazer dessa forma aqui, para ver se ele vai dar certo. Então, se eu não errei nenhum comando aqui, como é que a gente faz? Na raiz aqui do projeto, Docker Compose Up. Então, o que ele vai fazer? Vai criar o Docker, né? Vai configurar, vai botar a rodar. Como tudo na programação, geralmente a primeira vez não funciona, né? Então, aqui ele trouxe para nós um configuration file provide. Então, é como se ele não reconhecesse esse arquivo, Dockerfile. Eu acredito que a nomenclatura está correta. Claro que agora olhando aqui, revisando os arquivos, maquinalmente eu coloquei um ponto aqui, está errado, né? É um if. Aí nós vamos fazer assim, docker if in compose. Se fosse outro nome, né, nós teríamos que passar aqui o "-f" e colocar o nome do arquivo. Agora sim, ó, dessa forma, ele vai rodar. Como é a primeira vez aqui, ele vai criar, digamos assim, a máquina, né? Vai criar o nosso Docker aqui. E aí dessa forma vai subir a nossa API rodando aqui já com o Node 22, que é o que nós configuramos, e o Nest 10. Vai demorar um tempinho, e isso ele vai fazer só a primeira vez, né? Ou, né, toda vez que você, por algum motivo, dropar o Docker, alguma coisa assim, apagar a máquina, aí ele vai recriar, senão depois é bem rapidinho para ele fazer o build para nós. Então quando ele termina, né, de criar a máquina, tinha mais um errinho aqui dentro do entry point, estava com 2 aspas aqui, né? Então estava assim, gerou mais um erro lá. Eu corrigi, o projeto subiu, né? É só inicial, né? Bem inicial mesmo, eu vou deixar mais pelas configurações ali no Git para vocês terem aí. O que ocorre agora, né? Uma vez que nós estamos rodando assim, né, no modo debug, o que é o legal? Quando eu for trabalhar aqui, por exemplo, no meu controller, vou lá no service e vou colocar aqui, né? Hello World, now use Docker, por exemplo, né? Quando eu salvei aqui, nós vamos reparar que ele já vai fazer o reload da aplicação. Ó. Então eu salvei, ele automaticamente já fez o reload. Se nós vir aqui no browser atualizar, ó, now using Docker. Então ele já funciona, né, esse build de forma automática. Para desenvolver é muito interessante. Você vai salvando aqui, ele vai atualizando ali, você nem percebe e está funcionando. E a vantagem do Docker, né, que nós comentamos é isso. Você pode trabalhar, agora nós podemos, por exemplo, colocar um Postgres aqui dentro dessa configuração, às vezes precisa um MySQL também, você vai trabalhar com mensageria, vai subir junto aqui um RabbitMQ, um broker, MQTT, enfim.
N formas que você pode trabalhar e tudo dentro do Docker, você nem precisa instalar nada na sua máquina, né? Eu trabalho bastante com o Postgres, como eu comentei, o Oracle também, alguma coisa em MySQL, mas eu nem tenho esses bancos de dados instalados, né, na minha máquina host, porque eu trabalho tudo com o Docker, facilita bastante, e como nós vemos, o colega do time precisa trabalhar no projeto, clona, Docker Compose Up, o projeto está rodando na máquina, tudo bonitinho, como que precisa, né? Já instala tudo, configura tudo. Então isso facilita bastante, né, para você trabalhar. A gente pode, né, usar o Nest, Generate, módulo, Customer, por exemplo, né? Então ele vai criar para nós, né, um módulo de Customers. Então vejam o que ele fez, já buildou aqui, já está aqui dentro o módulo de Customer. Claro que daí ele criou aqui, né, porque nós temos o NVM instalado. Mas, né, para outras linguagens, enfim, dependendo do contexto, banco de dados principalmente, outros softwares como mensageria, que nós comentamos, um Redis para cache, enfim, você coloca tudo dentro do Docker e mantém a sua máquina lá, né, tranquila, sem precisar instalar outras ferramentas na sua máquina host. Faz tudo aqui, facilita bastante, como nós vimos aqui, um comando está rodando. Aí aqui para diante, né, a gente pode trabalhar. Se vocês acharem interessante esse conteúdo, né, coloque nos comentários, de repente nós fazer um vídeo aí adicionando banco de dados aqui, né, colocar uma SQL, um Postgres, de repente criar algumas rotas aí, brincar um pouquinho com o TypeORM, por exemplo, né, fazer uma aplicação básica aí para atender algum segmento apenas de teste. A gente pode fazer uma série aí no canal. Então fechamos assim, né? Atingimos o nosso objetivo, rodar uma aplicação Nest, né? Um ambiente WSL com Docker, e aí daqui a gente consegue já trabalhar. Então, nos vemos aí nos próximos vídeos.